Vamos assim, mentalizando a figura adorável do Mestre Jesus, pedindo para que Ele envie até nós seus emissários de luz, para nos fortalecer, dar ânimo e sabedoria para o entendimento das lições ministradas durante o Evangelho da Noite. Pedimos assim que essa luz possa envolver todos os nossos entes queridos, parentes encarnados e desencarnados, como também envolver os nossos inimigos. Pedimos a Jesus que essa luz se estenda sobre todo o país, sobre todo o planeta Terra, envolvendo muita luz, muita paz, todos aqueles que têm condições de entendimento, de fraternidade e de respeito para com o próximo. Pedimos a Jesus também que essa luz se estenda principalmente entre os trabalhadores que estão na frente de combate ao Covid-19 nos hospitais. Pedimos a Jesus que essa luz se estenda também a todos aqueles irmãos que estão internados na luta contra essa doença. Pedimos luz também para os seus familiares que ficam em desespero, sem saber o que fazer, sem saber como agir perante essa pandemia. Pedimos a Jesus também que a sua luz possa acalmar os corações da toda a população brasileira e mantermos em paz e harmonia. Pedimos para que essa luz também envolva todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim iniciamos o Evangelho da Noite de hoje com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. De antemão eu peço desculpas, como é quarentena, né? Toda a família está dentro de casa, o único espaço de fato que temos para fazer o trabalho de hoje é aqui no nosso quarto. E como é muito apertado, então vira a câmera para um lado, depois vira para o outro, então já pedimos desculpas antecipadamente por hoje e por outros dias que virão. Bom, a discussão da noite de hoje é baseado na verdadeira riqueza. Lógico que isso se encontra dentro da codificação espírita. O que é verdadeira riqueza? Nós, homens, mulheres, vivemos numa sociedade que sempre estamos à procura de acumular bens. Isso é profundamente natural. Nós nos preocupamos em dar educação para as crianças, nos preocupando com o futuro profissional delas, em que elas possam ter um papel importante na sociedade, a desempenhar na sociedade, seja um elemento sadio para a sociedade. Mas a gente não fala sobre a verdadeira propriedade. Onde está a verdadeira propriedade? A gente luta por ter posses, bens materiais, mas qual é a verdadeira propriedade? Onde ela está? Está na casa? Está no carro? Está na roupa? Está nos computadores? Está nas viagens que possamos fazer em família? A propriedade, de fato, a mais importante, lá não se encontra na posse da casa, na posse do carro, na posse de roupas novas, na posse de viagens. A verdadeira propriedade, a propriedade que tem, de fato, importância para nós e que foi ensinado por Jesus, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira propriedade. A capacidade de amar. Porque nós podemos fazer um exercício de análise
das pessoas que passaram pela nossa vida. Tem pessoas que têm mais posses de bens materiais, tem outras pessoas que têm menos posses. E aonde estava a felicidade delas? A pessoa que tinha mais posse era mais feliz? A pessoa que tinha menos posse era mais feliz ou menos feliz? Porque a gente fica nessa luta tão desesperadora pela posse, pela luta pelo comer, né, pelo vestir, porque precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, temos que ser úteis à sociedade, não podemos ser um obstáculo ao desenvolvimento social. Mas nós esquecemos de estar onde verdadeiro, a verdadeira propriedade. É interessante que a gente sempre coloca a condicionante da felicidade no futuro. Eu serei feliz quando eu casar. Eu serei feliz quando eu me formar. Eu serei feliz quando tiver a minha casa própria. Eu serei feliz quando os meus filhos estiverem formados. E esquecemos de viver o hoje, o agora, aqui nesse momento. Achando que a verdadeira propriedade, a propriedade que supostamente traz felicidade, está no amanhã. Está na posse de algum objeto querido, está na realização profissional, ou realização matrimonial, ou realização educacional dos filhos. Mas não. A felicidade não é deste mundo ainda, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas a alegria, a verdadeira propriedade, a propriedade que foi nos ensinada, está na capacidade de comunhão, de vivermos em comunhão, vivemos em paz, em tranquilidade. Agora, pasmem, quem de fato hoje nessa sociedade moderna, onde a correria prevalece, pode dizer de fato que está em paz, 100% em paz? Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, nem com aquilo que estamos vivendo. E sempre empurramos para o amanhã a ideia de ser feliz. Sendo que a ideia de ser feliz é aqui ou agora, nesse exato momento. Lógico que a gente não vai ser feliz 100% dos minutos que passam pelas nossas vidas. Mas podemos ter momentos agradáveis, momentos felizes em nossas vidas, no qual nós temos que aproveitar. Agora, depende da nossa capacidade de enxergar, de entender aquilo que Jesus nos ensinou como verdadeira riqueza. Essa verdadeira riqueza, como Jesus nos ensinou, que seria amar o próximo como a ti mesmo, quer dizer, fazer o próximo o que você gostaria, é o respeito, a solidariedade. As pessoas vivem à procura da posse dos bens materiais de tal forma, de tal jeito, que esquecem de viver aqui o hoje. E acreditam, às vezes, que a posse está no controle social, está no poder que possa exercer na vida terrena, mas não é assim. E é interessante que a vida nos dá grandes exemplos de que sempre estamos em transformação e nunca podemos esperar pelo amanhã eternamente, como se o amanhã fosse nosso, tranquilamente. Nós, quando reencarnamos aqui, quando tomamos ciência da vida, nós temos a certeza que uma das coisas infalíveis na vida é a morte. É a morte do corpo físico. E a gente nunca sabe quando vai vir essa morte. Raríssimas exceções. Então por que vamos empurrar a ideia de ser feliz para amanhã? Para quando tiver, para quando ter, para quando? Não, o momento aqui, o agora. Né? A gente não pode ficar preocupado excessivamente com a posse, do acumular, de ter, de querer viver a vida do outro. Nós temos que viver nosso momento agora. E temos que entender também que, por mais que você ame seus filhos, você tem que deixar ele ou ela exercer a seu livre-arbítrio, a sua escolha. Você não pode viver tudo pelos filhos. Você não pode, eu preciso acumular X, ter uma casa para o meu filho A, para o meu filho B, eu preciso dar um carro para o meu filho que vai entrar na faculdade, eu preciso
ver meu neto nascer, né, para poder ajudar na educação do neto. Não, nós podemos fazer isso, mas isso não é, aí não é a verdadeira propriedade, aquela propriedade que de fato vai nos transformar, que vai nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Não. A verdadeira propriedade está no amor, está na tolerância, no respeito ao próximo. E nesse sentido, o amor significa respeitar a individualidade do outro exercer, escolher seu próprio caminho. Porque quando a gente começa a colocar condicionantes para a nossa felicidade, e principalmente em relação aos filhos, depois a gente não pode reclamar se os nossos filhos ficam dependentes de nós. E essa sociedade que nós estamos construindo é de uma dependência filial muito grande. Os filhos ficam cada vez mais dependentes. Né? Não significa que abrir mão de compartilhar, de viver com os filhos aquilo que de melhor possamos dar e contribuir. Não. Significa, na verdade, dar o direito do outro percorrer seu próprio caminho. Escolher o caminho para onde vai. O que vai fazer. Porque quando você fica lá preocupado com a educação material, com a posse de bens materiais, por mais espiritualizado que você seja, você está demonstrando para os seus filhos na prática que isso não tem tanto valor. A valor é a posse de bens materiais. Está entendendo a contradição? E o adolescente, o espírito reencarnado no corpo jovem, ele é extremamente crítico e observador. Ele vai observar as suas contradições, aquilo que você fala e aquilo que você faz. E quando você demonstra essa contradição e você acha que demonstra uma contradição naquilo que você acha que é mais importante como a questão espiritual, como a verdadeira propriedade, o amor, e você, na verdade, no seu dia a dia, você demonstra que a verdadeira riqueza está na posse de bens materiais, você está criando filhos egoístas para o futuro. E você não está ajudando a transformar a sociedade. Então, o ato de construção da verdadeira propriedade, a propriedade que vai ter alegria e felicidade, está no desprendimento, no direito, o respeito do outro, do direito do outro escolher sua própria vida, como também o direito de você escolher seu próprio caminho e você viver sua vida. Né? Nós sabemos para as experiências espirituais, tanto pela psicografia, né, do Chico Xavier, que foram extremamente comentadas, Chico Xavier, Emmanuel, irmão Jacó, né, irmão X, André Luiz, que foram parceiros de Chico Xavier na construção mediúnica, como também trabalhos como da Sônia Rinaldi, chamado na transcomunicação espiritual, em que os espíritos se comunicam através de rádio ou televisão. É um trabalho importante, demonstrando essa comunicação. E todos esses trabalhos culminam no quê? No fato que a vida continua após a morte do corpo físico. E nós sabemos, pela codificação espírita, como a vida continua após a morte do corpo físico, nós sabemos também que a nossa suposta alegria vai estar naquilo que nós fazemos, naquilo que fizemos e fazemos no dia a dia. Então, quando você fala assim, olha, eu vou construir bens materiais, vou acumular bens materiais para mim e para os meus filhos ter uma velhice sadia, e nós não sabemos quando vamos desencarnar, você está perdendo a oportunidade para construir a verdadeira riqueza que se encontra na pátria espiritual. E qual é a riqueza essa? É o amor, o respeito, a solidariedade, a fraternidade. É isto que lá vai ser cobrado de nós, tá? Pô, você foi lá para a Terra, você tem a capacidade intelectual, o entendimento, mas o que você fez com tudo isso? Eu me preocupei em acumular bens materiais para deixar para meus filhos o melhor possível. Tá, bom, mas você está preocupado com o que o seu filho vai fazer com a casa, com o carro, com as ações que você comprou?
Aqui, você desencarna, aí você vai para o outro lado, no mundo espiritual, preocupado com o que o outro vai fazer com os bens materiais que você acumulou. Então, quer dizer, você não construiu a verdadeira propriedade. A propriedade que importa é do sentimento do amor, você não construiu com você mesmo. Você não conseguiu se desprender disso. Você pode ter evoluído, pode ter crescido espiritualmente, intelectualmente, mas não foi o suficiente para perceber que o amor é mais importante. E pasmem, você como responsável pelos espíritos que encarnaram através de você, você tem a responsabilidade. Qual o exemplo que você deixou? Qual o histórico a ser percorrido? Eu levei meus filhos para a igreja, levei meus filhos para a evangelização infantil, levei meus filhos para a mocidade espírita. Tá, mas além disto, como era o comportamento deles? No sentido da razão principal de viver, que é a questão espiritual. Ele fez isso porque você mandou, ele fez isso porque ele sentiu e entendeu através das suas ações que isso é importante. As ações são fundamentais, as crianças percebem, os adolescentes percebem, porque são espíritos velhos que estão em corpos jovens. E isso é importante para nós, nesse exato momento. Descobrir aonde está e fazer dessa verdadeira propriedade a nossa razão de viver. E nós não estamos fazendo disso, a nossa verdadeira razão de viver. Nós estamos preocupados com N coisas no mundo material, que é natural, parte disso é natural, mas, por outro lado, acaba sendo um entrave para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu crescimento espiritual e para o crescimento espiritual dos seus familiares. E se nós queremos construir um mundo melhor, esse mundo melhor, ele não pode ficar só na teoria. Ele tem que ser prático, ele tem que ser vivenciado para as suas ações. Por isso que é interessante a importância de Jesus. Jesus não veio aqui só ensinar. Ele veio, ensinou, ele também vivenciou o seu evangelho. Porque qual seria a diferença dele se ele tivesse apenas ensinado, mas não tivesse vivenciado? Porque é uma contradição. Porque o ato de você ensinar está na vivência também daquele ato. Você está ali, conviver, praticar. Porque se você fala assim para o seu filho, olha, nós devemos respeitar o próximo, mas você não respeita o próximo, porque ele percebe isso no seu dia a dia, com o vizinho, com o seu pai, sua mãe, você não respeita nem sequer o livre-arbítrio dele de existir e também de direcionar minimamente sua vida, você não está deixando um exemplo de transformação. Você está, na verdade, sendo um elemento controlador. E não um elemento transformador. Um elemento transformador. Jesus não veio para controlar a nós. Ele não veio para controlar. Isso é um fato. Apesar que a humanidade ter utilizado o nome de Jesus para controlar, como um elemento de coerção, de dominação, e isso estou falando baseado nos fatos históricos, como as cruzadas, as guerras religiosas contra os muçulmanos, a Santa Inquisição, a perseguição aos judeus, até apoio da Igreja Católica ao nazismo alemão, ao fascismo italiano, que não tem nada a ver com Jesus. Aqueles que utilizam o nome de Jesus para perseguir aqueles que têm uma opção sexual diferente, para aqueles que têm uma ideia, uma maneira de viver a vida diferente. Jesus não ensinou isso. Jesus, ele ensinou e não vem aqui nos controlar. Ele vem aqui demonstrar o seu exemplo, o seu amor máximo. Quando do alto da sua glória, ele poderia conviver entre os nobres, os reis. Ele poderia chegar até lá no César, no Império Romano, e viver de acordo com os interesses materiais mundanos da época. Não. Ele preferiu viver entre os mais necessitados, ensinando o amor
e praticando o amor. Então ele procurou viver entre as prostitutas, os marginalizados da sociedade, entre os miseráveis, entre os aleijados, entre aqueles que precisavam de ajuda, para demonstrar para nós, para que aquilo ficasse registrado na nossa memória e também por escrito durante todos os tempos, aquilo como exemplo. E mais ainda, quando depois de tudo isso tem ensinado, praticado, vivenciado o amor, ele ensinou o perdão e praticou o perdão na nossa frente. Quando ele praticou o perdão? Quando ele, mesmo do alto da sua glória, ele se deixou ser crucificado. Foi levado no alto da Gólgota e lá foi crucificado, foi humilhado, foi maltratado pelos seus, esquecido pelos seus, renegado pelos seus. Mas ele foi calmamente, tranquilamente sendo maltratado. E lá chegando, antes de falecer, antes de sua carne morrer, ainda ele pediu perdão para Deus, porque falando, ó Deus, eles não sabem o que fazem. São crianças, são imaturas, são seres imaturos ainda que tem muito que crescer e prosperar. E ainda pediu por nós, orou por nós. E ainda aquele que o traiu de uma maneira mais grosseira, supostamente por dinheiro, Judas, 30 moedas, ele foi buscar o Judas pelos relatos num campo mediúnico, lá no umbral mais grosso, para que o Judas conseguisse se libertar do sentimento de culpa, porque o Judas cometeu suicídio, ele se enforcou, porque ele percebeu, de fato, o equívoco que ele cometeu. Porque assim como a grande maioria das pessoas que viviam com Jesus na sua época imaginavam o Messias libertador, mas o libertador não espiritual como ele é, como ele foi e é, mas o libertador material, um Davi, e ele vem nos libertar espiritualmente, nos mostrando que a verdadeira propriedade, aquela propriedade que de fato tem relevância para a humanidade, que é o amor, é o respeito, a fraternidade. E ele, por mais sábio, por mais inteligente e por mais amoroso que ele respeita a nossa individualidade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio e respeita o nosso momento histórico, no sentido de que cada um escolhe a sua própria jornada. Está aí o exemplo a ser perseguido, a ser percorrido e ser praticado. Jesus de Nazaré. Lógico, estamos longe da sua capacidade, mas a prática leva à perfeição. Então você vai praticando, pratica hoje, dá certo, amanhã você vai praticar de novo, dá errado, você aprende com o erro, tenta consertar o erro e vai avançando. Isso é fundamental. Agora, nós podemos escolher tentar tirar o melhor aproveitamento possível desta encarnação ou continuar com as ilusões das encarnações passadas. Sabendo que existe Deus, sabendo a importância de Jesus, sabendo dos fenômenos mediúnicos, mas vivendo apegado à posse dos bens materiais. Como se os bens materiais fosse a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza se encontra no coração, na capacidade de amar, de se transformar, de se doar, de ser fraterno, de ser solidário. Isso é fundamental. E aqui ficamos com a certeza de que podemos errar, mas com a ajuda de Deus, um dia acertaremos. Temos que ter fé, temos que ter confiança, temos que ter determinação e resiliência para alcançar os nossos objetivos. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus.